própolis é o grande antibiótico natural. Alguém ensina que se você vai fazer uma cirurgia bucal, ou tirar um dente, ou um canal, que você tem que fazer antibiótico antes? Ninguém. Ou se você não faz, você mantém o seu própolis todo dia, porque o própolis é o grande antibiótico natural. Por exemplo, você falou assim... Que surpresa de você falar que você... Eu tomo, tomarei até a já? morte. Eu ainda brinco assim, tem certas vou te coisas... dar um kit. Tem certas coisas também. que eu falo assim, botem no meu caixão. Porque aí já fica orientado para a próxima. Porque assim, própolis, todo dia. Não uso açúcar, uso mel. É uma opção. Então peraí que vamos entrar com mais detalhes. Ó, muitas mulheres, quando eu abri a caixinha de pergunta aqui, me perguntaram, Daniel, provoca ela lá para ela falar qual é a rotina de autocuidado que ela tem, porque você tem que idade, Bia? Assuma aí pra gente. Vou fazer 58 agora em 31 de março. Bem demais, né? Então, isso não é à toa, né? Eu queria que você me falasse... É uma conquista. Desde quando e o que você acha que é mais fundamental? importante? Eu sei que você não é 100% perfeita, né? Como ninguém é. Não, ninguém é. Olha, eu acho que eu tenho, assim, primeiro, eu dou muito valor... Alex tá aqui pra não deixar você mentir. Ele sabe, eu dou muito valor às relações, às amizades. Amizade, para mim, é uma coisa fantástica, terapêutica. Eu como relativamente bem pouco. Eu como pouco e como poucas coisas e gosto. Água. Por exemplo, café da manhã, eu faço aquele café que eu boto óleo de coco, boto manteiga ghee, boto cúrcuma e boto pimenta do reino. E tomo aquilo purinho. De boa. Com ovos mexidos. Isso é meu café da manhã, de boa. Depois... Própolis. De manhã também. Aí eu tenho um iogurte que é sem lactose, com leite de coco. E gostoso. Ali eu boto meu própolis e eu também faço uma misturinha de várias farinhas de lixia, de girassol, papapá. Eu sempre boto para o intestino. Atividade física. Atividade física. O que você gosta de fazer, Bia? Eu gosto mesmo, musculação. Gosto de fazer musculação. E gosto de caminhar. Porque eu fico... Eu, quando caminho, eu entro em outro mundo. Legal. Ou andar de bicicleta. Gosto Mas muito. você pratica isso há quantos anos? Desde sempre? Não. Tudo para mim começou a ter uma tomada de consciência. Depois dos 40. Nos 30, quando você teve seu problema. Não, 40. Na esterectomia, você já foi mudando algumas coisas. Um pouco. Mas aos 40, ela deu a virada. Virada, assim. Tipo assim, daqui para frente, eu vou fazer uma vida mais... light e feliz. E simples. Não, e muito simples. Assim. E seu sono, como é que é? Você falou já da alimentação. Muito bom. É a pessoa mais... Você não leva problema pra cama. Acordar. E acordo feliz. Mas feliz. Eu abro o olhinho e falei assim, mais uma oportunidade de ser feliz. Mais 24 horas. E vou. Eu levanto cantando sempre. Eu irrito qualquer pessoa mal-humorada de manhã. Legal. E alguma coisa assim pra pele? Você tem uma pele bem bonita, assim. Você faz alguma coisa? Pele, não. A única coisa que eu fiz e comecei a fazer com 54 anos foi Botox. Nunca tinha feito até lá. E a menopausa? Como foi pra você? Menopausa foi precoce. A gente tem muitas mulheres aqui que estão nesse momento aí, nesse perrengue, né? A menopausa foi precoce porque eu fiz muito tratamento para engravidar, não pude engravidar. E aí eu desenvolvi um mioma gigante, que era a consequência naquela época. Então, os hormônios e tal. Os hormônios. Ou você fazia o mioma gigante ou fazia câncer de mama. Quando eu soube que eu estava com mioma gigante, eu falei, beleza, não fui para o maligno, fiz a consequência. Mas aí eu tirei o útero, tive que tirar o útero. 1 ano depois eu entrei em menopausa. Então, que idade era? Eu tinha 40 anos. Então, 38. Com 39, eu estava entrando em menopausa. Zorra. E aí eu falei assim, caramba, como é que vai ser? E aí eu cheguei pro meu médico e falei, eu quero fazer reposição. Aí ele, não, Eu falei, nessa época também era bem diferente do que hoje em dia, né? Não, e eu queria, mas eu queria o tal do bioidêntico, que eu já tinha estudado. Ah, e aí você todo morou mundo, fora, né? Todo mundo me dizia assim, não, isso não funciona. Eu falei, tá bom, não funciona, mas eu quero tentar. Eu não estou botando para um paciente, estou botando para mim, então eu posso fazer. E aí eu comecei a fazer meu bioidêntico, comecei a usar,
E aí também comecei a ter uma queda de humor que era da menopausa. Aí eu fiz a estimulação magnética, pedi para fazer em mim. Eu falei, agora eu voltei a ser eu. A partir daqui eu quero conservar isso. E até hoje eu uso o Bident. Então coincidiu com a época que você mudou seus hábitos, falou assim, não, agora eu preciso me cuidar mais, né? Tudo. Quando eu olhei e falei assim, e fui estudar tudo. Fui estudar os hormônios bioidênticos, fui estudar. Agora quem está fazendo a modulação é uma outra médica, que essa saca muito. Legal. Até você encontrar alguém que... Não, essa aqui saca. Então, agora você modula, porque eu fiz no impulso, no estudo. Você tem mais conhecimento que eu. E a Bia tem uma coisa muito interessante nela, que é tudo que ela faz, tudo que ela indica para alguém, ela testa nela. Se for alguma coisa nova, eu testo em mim primeiro. E suplementação? Alguma coisa você usa? Suplementação, uso. Claro que uso. Uso vitamina B12, que para mim é algo... É a vitamina do cérebro. B12 é a vitamina do cérebro. E a questão do sol, que você falou que você não se dá bem muito com o sol, né? A vitamina D... Eu empolo com a vitamina... Eu amo sol. O problema é que o meu organismo, simplesmente, eu empolo. É como se fosse uma... Não é nem intolerância, é uma alergia. Então, assim, desde pequena, Bia? Desde pequena. Agora é curioso que tem muito estudo relacionando a exposição ao sol, a baixa exposição ao sol, que, consequentemente... leva a baixa de vitamina D e outras substâncias. Exatamente. Que a gente nem conhece bem ainda a atividade que envolve, né, o relógio biológico com depressão, né? Com certeza. Tem um estudo que fala que quando você vai se afastando do Equador, ou seja, o dia é mais curto e a noite é mais longa, você vai tendo mais casos de depressão. Mais casos. Curioso você isso. pega ali Dinamarca, Escandinávia, você tem um índice maior mesmo. Talvez seja por isso que a gente é tão alegre aqui na Bahia, né? Eu acho que sim, no Brasil, de uma forma geral. Mas assim, vitamina D está dentro disso. Eu faço reposição de vitamina D e eu sempre dou uma caminhadinha, mesmo sabendo que vai me custar alguma coisa, eu deixo um pouquinho o sol. Legal. Entendeu? Eu deixo um pouquinho. Não deixo tudo, porque não dá. Ele mesmo fala. Às vezes, mesmo assim, eu teimo e vou à praia. Assim. Mas ultimamente, assim, a gente tem insistido um pouco. Tipo, a gente chega na praia às 7 da manhã, aí, tipo, 10 horas a gente tá saindo, mas ela tem pego um pouquinho desse sol. Mas o sol tá cada vez pior, né? E mesmo assim é complicado. A pele, eu tô de prova, a pele dela realmente... E hobby? Tem algum hobby? Hobby, alguma coisa assim, manual, alguma coisa, algum... Não, meu hobby é leitura, filosofia, eu acho. Filosofia é um grande hobby, Legal. Filosofia. Toca algum instrumento? Dizem que é muito bom pro cérebro, né? É muito bom. Eu sou uma anta musical. Assim, sério? Ela gosta da música. Eu amo música. O meu Spotify tá cheio de lista de coisas. Eu não vivo sem música. Mas eu sou uma anta musical. Assim. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.